Olá, eu sou a Jamília Amorim. Começa agora mais um programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa, iremos entrevistar pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja muito bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Jamília. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do Checkmate. Vamos então saber quem será o nosso convidado do dia. Pedro Trindade é jornalista formado em 2022 pela UFRN. Começou carreira como repórter há 3 anos na TV Universitária. Depois de um mês na função de produtor, começou a atuar como repórter no TV1 Notícias. Depois foi apresentador substituto do telejornal. No segundo semestre de 2020, assumiu a produção e a apresentação do programa Por Dentro do Campus. Também trabalhou no Agora RN, produzindo matérias para o portal de notícias e assinando reportagens especiais para a edição impressa. Desde março de 2022, atua como vídeo-repórter para a InterTV Cabugi, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Norte. Em julho de 2022, fez sua primeira grande cobertura sobre as chuvas do mês, que fizeram 16 municípios decretarem estado de calamidade e deixaram mais de 3.000 pessoas desalojadas. No mesmo ano, em setembro, participou da cobertura política das eleições gerais brasileiras. Exerce as funções de pauteiro, produtor, repórter e, às vezes, auxilia no processo de edição de vídeo. Pedro tem como identidade o plano sequência e a linguagem dinâmica e criativa, sem perder o essencial para a atividade desempenhada, a informação. Participa dos 3 telejornais diários, Bom Dia RN, RN1 e RN2. Além disso, colabora com o portal G1RN. Pedro Trindade, seja muito bem-vindo ao programa Checkmate. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Ranieri Souza, pela acolhida. É uma alegria retornar à universidade e entrar mais uma vez no estúdio da TVU, dessa vez como entrevistado. Aliás, quando eu fazia a graduação em jornalismo, eu tinha vontade de participar desse programa. Não tive como por causa da minha rotina e hoje vou realizar essa oportunidade. Maravilha, muito bom recebê-lo aqui, porque você conhece a equipe toda, né? Passou pela TVU, é muito bom receber você mesmo. E para me ajudar a entrevistar aqui o Pedro, eu tenho a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. São eles Jamília Amorim, Lucas Barbosa, Robson Dantas, todos do curso de jornalismo da UFRN, e Moana Raquel, que é aluna de audiovisual. Pedro, vamos então falar, né? Você é muito comunicativo, é carismático, dá para ver que você tem quase nenhuma inibição ou timidez frente às câmeras. Eu queria saber como é que começou, como é que despertou esse interesse por comunicação, por ser repórter de TV. Ainda na infância eu gostava muito de televisão. Claro que com o passar do tempo eu entendi o impacto da TV na vida das pessoas, né? Que é um veículo de massa, todas as pessoas conseguem ter acesso a esse produto. Só que o que mais chamava a minha atenção era o fato de unir imagem, texto, áudio para provocar emoções. Você está fazendo uma reportagem, você consegue provocar emoções. Você está produzindo uma novela, consegue provocar emoções. E aquilo era muito atrativo para mim. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive acesso a uma revista da UFRN, porque minha irmã veio participar de uma feira, uma amostra de profissões aqui na universidade, e nessa revista tinha todos os cursos. E eu lembro que passando as folhas, apareceu jornalismo. E jornalismo era um dos poucos cursos que tinham 2 páginas. A maioria ficava só em 1 página. E eu lembro que era até uma bancada antiga da InterTV, aquela que era um triângulo, e quem estava na página era a Lídia Passe. E aí eu li o texto, achei interessante o que tinha lá e decidi fazer o curso de jornalismo com 10 anos. E aí quando eu entrei no IFRN para fazer o ensino médio, eu já tentei buscar lá, que tinha um setor de comunicação social, essa possibilidade de já entrar na comunicação. E aí foi quando eu tive a certeza e vou fazer o Enem para jornalismo, e aí fiz e consegui cursar. É isso, a gente vai falar dessa trajetória na universidade, agora que você está no mercado, mas vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes, quem faz é Moana Raquel.
Pedro, você falou, né, que entrou na UFRN. O que é que você lembra do início da sua graduação e de que forma a universidade excedeu as suas expectativas? Quando a gente entra na universidade, a gente entra com um sonho. A gente imagina que vai conseguir realizar aquele propósito, porque quando a gente faz a prova do Enem, não é somente uma prova para conquistar uma graduação. Você faz a prova pensando que você vai conseguir fazer a graduação, que você vai se formar, que você vai conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho e que de aí em diante você vai conseguir realizar aquilo que você planejou. Então eu entrei com muita gana, com muita vontade, mas eu tinha uma certa limitação pela questão do trabalho. Eu trabalhava na época e aí precisava conciliar o trabalho com o estudo. E nessa conciliação, eu acabei perdendo ali algumas oportunidades de participar de agências, de projetos experimentais aqui do campus. Mas aí eu buscava de toda forma, por exemplo, eu ia nos veículos de comunicação, tentava fazer alguma coisa para ir pegando essa experiência e compensando. Foi aí que no 5º período eu consegui me organizar um pouquinho e tive a oportunidade de entrar na TVU, que foi de fato o momento em que eu consegui pegar toda aquela teoria de 5 períodos e colocar na prática e saber se era de fato aquilo que eu queria, porque eu sempre quis televisão e eu nunca tinha trabalhado na televisão. E ali era o momento de eu ter essa confirmação, porque o mercado estava em uma mudança, o mercado estava em uma dinâmica diferente daquela que eu acompanhei na infância e daquela de quando eu entrei na universidade. Passou por uma mudança e aí eu acredito que a universidade, apesar da limitação que eu tinha da rotina, conseguiu dar esses suportes para que eu confirmasse se era de fato aquilo que eu queria. Vamos agora à pergunta que vai ser feita por Robson Dantas, aluno de jornalismo. Pedro, você falou sobre teoria e a gente sabe que a formação jornalística ela é extremamente importante, né? Existe a parte teórica e também a parte prática. Você teve essa parte teórica com professores excelentes, né? Aqui na universidade. E também teve uma parte prática aqui na TVU. Você tem alguma experiência que poderia relatar de ambos os casos e qual é a importância dessa união de teoria e prática para formar jornalista? Na formação acadêmica, eu escrevi um livro. Imagina só, eu nunca imaginei escrever livro. Outra coisa que chama muito minha atenção é o fato de rádio. Eu fui pagar a disciplina de rádio dizendo assim, eu não me identifico porque eu achava que minha voz não combinava, que eu precisava ter uma voz grossa. Sim, algo que eu fui trabalhando depois com o tempo e vi que não é bem assim. E rádio foi uma das disciplinas que eu mais amei. Porque eu gosto muito dessa dinâmica, do fato assim, do improviso, de você ficar à vontade. E o rádio, ele proporciona isso. Então, na parte teórica, a gente tinha a oportunidade de fazer reportagem, tanto em vídeo, como em texto, como em áudio, e isso vai lhe dando uma base para quando você chegar na parte prática, você conseguir desenrolar. E aí da parte prática aqui da TVU, eu acho que o que mais chamou minha atenção foi o Por Dentro do Campus, porque o Por Dentro do Campus tem o objetivo de mostrar o campus. Só que eu assumi a apresentação do programa no período da pandemia, durante o isolamento social, então não tinha ninguém no campus, a não ser os gestores. E aí a gente precisava entrevistar os gestores, só que além disso, eu imagino que é sempre importante, enquanto profissional, você for ir construindo uma imagem, tentar construir um diferencial. E aí, com a autorização, claro, dos meus superiores, os responsáveis pelo trabalho que a gente exerce na TVU, tive a autorização de mudar um pouco essa dinâmica aí no Por Dentro do Campus. E eu imagino que foi o período mais que teve esse desafio, sabe? Porque eu ia assumir a apresentação do programa, eu queria mudar um pouco a identidade do programa e também durante a pandemia, que era algo que a gente estava conhecendo ainda e existiam diversas limitações. Vamos agora à pergunta de Lucas Barbosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a transição entre a academia e o mercado de trabalho e quais foram as suas principais dificuldades durante essa transição. Na TVU, estamos em uma TV pública e que tem um processo pedagógico, né? A gente chega aqui, assim como vocês, né? Vai ter toda uma orientação, vai ter todo um cuidado, porque sabe que é um processo de conhecimento. Quando a gente entra no mercado de trabalho, por mais que seja no começo, somos vistos como profissionais. Então, essa transição não foi assim difícil, foi algo muito natural para mim, porque era algo que eu fazia muito, era conversar com os profissionais. Então, eu conversava com as pessoas já para saber como era de fato o mercado. Então, por exemplo, aqui na TVU, para gravar Por Dentro do Campus, eu saía com cerca de 6, 7 pessoas, né? Era pessoal, mais ou menos, para a gente gravar. A gente sabe que o mercado de trabalho não vai ter toda essa quantidade de pessoas
disponíveis para uma gravação. Então eu sabia que o ritmo seria diferente, o meu método de produção seria outro, né, considerando aí a jornada de trabalho seria maior, mas foi um processo muito natural. Pedro, você é muito jovem, você já, assim que se formou na UFRN, já entrou numa afiliada Globo, né, numa capital, que é uma empresa muito importante, que traz muita visibilidade para qualquer profissional. Como é que você encara isso? Porque quem está assistindo a gente e outros alunos podem pensar que o trabalho numa emissora de televisão é, de certa forma, glamuroso, ou que vai deixar a pessoa famosa, ou que vai trazer muitas coisas positivas fora do trabalho, fora da missão social do jornalista. Como é que você fez para, desde o início, lidar com isso e ter cuidado, né? Para não se deixar encantar demais por esse mundo da televisão? Trabalho é trabalho, né? O nome já diz. Às vezes é algo que você tem a possibilidade de fazer porque gosta, né? Mas o trabalho sempre vai ser um lugar que você vai ter que ter responsabilidades e direitos, claro. Então, quando eu entrei na TV, eu sempre tinha essa consciência de que eu estava entrando lá como um trabalhador e de que eu estava entrando no maior veículo de comunicação do Estado. Então, claro que isso me daria uma projeção. Mas eu tenho assim uma tranquilidade que, claro, eu crio uma relação com o público, mas no dia que eu sair da TV, provavelmente essa relação vai diminuir, porque eu não vou estar mais tão em evidência, não vou estar mais tão próximo das pessoas. Porque é a mesma coisa, por exemplo, numa casa. Você tem um irmão mais velho que de repente se casa e vai embora. Você continua tendo um afeto, você continua tendo uma relação com aquela pessoa, mas não tem tanta conexão mais pelo fato de não ter o convívio. Eu imagino que na TV é isso. A TV ela ajuda a lhe dar projeção, o seu trabalho pode criar uma aproximação com o público, mas isso é por um determinado período, enquanto você estiver no ar, eu imagino assim, sabe? E por você justamente ter entrado muito jovem, por você ter essa cara de menino novo, porque de fato você já enfrentou alguma dificuldade na hora de alguma cobertura ou de chegar para gravar alguma coisa e de dizerem, não, quem é esse menino, né? Porque eu vejo muitas vezes que no jornal as pessoas lhe chamam Pedrinho, dá vontade mesmo, porque você é de fato muito jovem. Claro, sendo muito competente todas as vezes que você está no ar, mas já teve alguma dificuldade, algum problema ali em alguma cobertura jornalística? Problema não, né? Porque quando a gente chega, as pessoas sabem que é de um determinado veículo e sabem que é algo agendado, então imagina que vai chegar uma pessoa ali para conseguir executar esse trabalho. Mas já recebi feedbacks após a entrevista, após a reportagem de bacana, gostei, eu lhe vi muito novinho e tal, mas aí você mandou bem, desenrolou. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso foi em um outro veículo comercial que eu trabalhei ainda como estagiário. Eu fui entrevistar uma prefeita e aí após a entrevista ela foi e comentou, rapaz, você me surpreendeu, porque assim, eu pensei que você ia perguntar coisas avulsas e você fez questionamentos bem pontuais, em alguns momentos quase me deixou sem responder e sem ter o que responder, na verdade. E aí eu achei muito interessante, continuei assim. E isso da minha imagem, eu acho que eu usei como ponto positivo. Eu acho que até os apresentadores da emissora me ajudaram nisso quando eu cheguei. Eu era desconhecido, né, do grande público. E aí eu fui apresentado de certa forma. Então eu acho que quando chama Pedrinho, ou quando tem essa imagem, talvez, isso cria aproximação com as pessoas, né? Eu acho que hoje em dia a comunicação como um todo, seja no jornalismo, na publicidade, no audiovisual, ela acontece através da autenticidade, da conexão entre pessoas. Então, eu acredito que hoje, para passar credibilidade, você não precisa somente ter uma voz grossa, ficar todo engessado, ter uma barba. A credibilidade é você, durante suas coberturas, construir informações, trazer apurações, um olhar que muitas vezes não foi abordado até então, trazer o curioso, e isso vai criando uma relação com as pessoas. Então, eu acredito que no público foi algo que gerou mais aproximação, e com os entrevistados nunca tive nenhum transtorno significativo, mas já tive alguns comentários sim. Você é bem novinho, não sei o que, mas dá certo. É isso, esse Pedro é um danado. A conversa está muito boa, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, recebendo hoje o ex-aluno de jornalismo aqui da UFRN, atual repórter
na InterTV, Pedro Trindade. Pedro, eu tive o prazer de participar da sua banca de trabalho de conclusão de curso e foi um trabalho muito bacana sobre dar visibilidade a muitos aspectos da Zona Norte de Natal. Eu queria que você falasse, para quem está acompanhando o Checkmate agora, se você mora na Zona Norte, qual é a relação que você tem e de que forma você tenta abordar essa relação no seu trabalho hoje em dia na InterTV. Hoje eu estou meio dividido entre a Zona Norte e o outro lado do Rio, como se costuma falar. Inclusive eu abordei isso no meu TCC, né? O título é Do Outro Lado da Ponte. Eu cresci na Zona Norte, né? Nasci em um hospital da Zona Norte, tive toda a infância lá, estudei em escolas da Zona Norte. Inclusive, quando eu fiz o IF, não fiz para um campus fora da região, porque eu queria ir a pé. Então, minha vida até o começo da universidade foi totalmente na Zona Norte de Natal. E eu conheço os desafios, eu conheço a realidade da Zona Norte de Natal. Existe sim, de fato, a necessidade de algumas políticas públicas específicas para aquela região para garantir aí uma maior qualidade de vida à população. Só que eu também via muita coisa interessante que às vezes não era viabilizada, mas a morte, o assalto, a situação de vulnerabilidade sempre tinha espaço nos veículos de comunicação. Então eu decidi no meu TCC, já que eu tinha a possibilidade de mostrar um outro lado da Zona Norte. O que é que a Zona Norte tem de bom além desses problemas? Porque o positivo e o negativo é algo inerente a qualquer local, a qualquer região. Talvez, por diversos fatores, alguma região tenha mais pontos negativos ou mais pontos positivos. Mas é um lugar que eu tenho muita aproximação, me sinto muito à vontade na Zona Norte, até porque meus amigos, o meu ciclo de convivência foi totalmente lá. E hoje, atualmente, sempre que possível, faço de tudo para dar uma passadinha na Zona Norte, para continuar dando visibilidade àquela região, mostrando tantos transtornos, né? Porque, inclusive, durante alguns meses eu fui chamado como o menino da ponte, porque eu vivia lá mostrando a situação da Avenida Felizardo Moura, que está em obras. Agora foi anunciada a obra também na ponte de Igapó e a gente segue monitorando a situação da região que é mais populosa da capital potiguar. É isso aí. Vamos agora à próxima pergunta. Quem faz é Jamília Amorim. Pedro, você falou, né, sobre a sua vivência, sua experiência dentro da televisão. E a gente sabe, né, que dentro da televisão é exigido do profissional um maior jogo de cintura, né, para lidar com imprevistos e tudo mais. Assim, você tem alguma experiência, uma situação assim marcante na sua carreira, assim, que você já passou por algum perrengue, assim, jornalístico, durante sua gravação de um programa, de uma matéria? Durante um ao vivo? Isso. Assim, eu acho que o ao vivo, quanto mais espontâneo, quanto mais natural for, melhor. Por exemplo, recentemente, dia 3, eu fui para a Festa dos Mártires em Cunhão, em Uruaçu, fiz uma reportagem explicando o contexto histórico, religioso e econômico da festa, só que quando fui fazer uma entrada ao vivo para falar do restante da programação, as pessoas estavam querendo participar ali daquele momento. E como a gente faz jornalismo para as pessoas, eu desci lá e fui interagir com elas. Então, assim, eu não sabia o que iria acontecer ali, fui deixando as pessoas conduzirem. Eu estava lá só com o microfone indo de um lado para o outro, mas o ao vivo que mais me marcou nessa minha carreira aí de 1 ano e 6 meses, né, no mercado de trabalho, foi de fato durante os ataques criminosos que vivenciamos aqui no Rio Grande do Norte no mês de março. Eu lembro que eu fiquei ao vivo durante 20 minutos sem parar. Eu fui fazer uma entrada lá no terminal de ônibus de Felipe Camarão, na Zona Oeste, para falar sobre o transtorno dos passageiros que saíam de casa sem saber se poderiam voltar utilizando o transporte público, porque os veículos estavam sendo recolhidos em cima da hora e sem aviso prévio. E aí, de repente, eu vejo 3 carros da empresa saindo com tudo. Eu digo, opa, eu estava acompanhado de Sebastião Moraes, cinegrafista, eu comentei, tem alguma coisa acontecendo aí. Corri até a administração da garagem, perguntei o que aconteceu. Aí o homem falou, tocaram fogo no ônibus lá no Guarapes. Aí eu entrei no carro junto com ele, a gente seguiu para o Guarapes sem saber o endereço ao certo onde tinha sido. Só que como o Guarapes fica na região de dunas, fica em um local alto, no caminho a gente já conseguiu ver a coluna de fumaça. A gente chegou lá, eu acho que 10 minutos depois dos criminosos terem tocado fogo no ônibus. E aí foi informação exclusiva, a gente chegou, foi só o tempo de ligar o equipamento. Sebastião e eu éramos os únicos que estávamos lá e a apuração foi na hora. Entrei ao vivo, estou aqui, localizei o pessoal, citei o que estava acontecendo
E aí fui entrevistando as pessoas, entendendo o contexto daquela situação, que eu não sabia como tinha acontecido, não sabia se as pessoas se sentiriam à vontade para falar sobre, porque envolvia uma questão de segurança, mas aí eu não limitei somente foi no momento que aí precisou ter um pensamento de que aquelas pessoas não estavam sofrendo apenas pela questão da segurança. Serviços essenciais estavam suspensos, por exemplo, onde o ônibus pegou fogo, era quase em frente à unidade básica de saúde. Então, talvez a pessoa esperou 3, 6 meses por uma consulta e no dia que estava marcado, foi o dia que aconteceu um ataque, por exemplo, se a consulta foi suspensa. Então, por mais quanto tempo aquela pessoa vai ficar naquela situação. E aí, eu lembro que eu ficava assim, aguardando o momento de falar assim, encerra, para saber quando ia encerrar. Só que aí eu fiquei por um tempão, acho que quando deu assim uns 17 minutos, fui devolver para a apresentadora e aí eu escutei o pessoal gritando. E eu não entendi direito, quando eu vejo um caminhão do Corpo de Bombeiros chegando. Aí eu perguntei, temos tempo? Aí o editor no meu ouvido, tem, pode ficar. Pronto, eu comecei a apurar, mostrar lá a situação. E tem até gente que comentou à época, né, que achou bem interessante a forma como eu me manifestei na hora que eu vi o Corpo de Bombeiros, porque parecia que, teve gente que comentou, né, parecia que você era um morador dali que estava vivendo aquela realidade. E eu acho que é isso, né, o nosso trabalho, a gente não chegar lá e criar uma indiferença, manter um distanciamento. Vamos agora à pergunta de Moana Raquel. Pedro, além do seu trabalho na TV, você também colabora com o G1RN, né? E nessa vida agitada, eu queria saber como é que você faz para equilibrar tudo isso na TV e no online. É um trabalho conjunto, né? Porque a gente tem um compromisso com a população, a gente tem uma responsabilidade social. Então, se eu tenho uma informação, enquanto profissional, eu não posso limitar essa informação ao meu nicho, àquelas pessoas que eu tenho contato. Eu tenho que levar o máximo de pessoas possível. Então, nesse caso, as informações que, por exemplo, eu apuro enquanto repórter para fazer uma reportagem para o RN1, por exemplo, eu compartilho com a equipe do G1, que vai organizar aquelas informações e vai levar também para o nosso público no online, porque talvez o nosso telespectador naquele dia não consiga assistir na TV, mas nem por isso ele vai ficar sem aquela informação que é útil para ele, porque ele pode acessar no portal, no G1RN. Vamos agora à pergunta de Robson Dantas. Pedro, a gente vive num cenário atual para o jornalismo onde a ausência de certificado, de diploma de jornalismo é praticamente muito comum, né? Hoje em dia a gente vê essa ausência que as pessoas trabalham na TV ou em outros lugares sem o diploma. Você que está dentro da TV, como é que você avalia isso? Qual a importância dessa formação, desse certificado para exercer o trabalho de jornalista? Eu posso falar com minha experiência, com base na minha vivência e analisando o meu próprio caso, que eu acredito que a formação acadêmica, para mim, foi essencial para que hoje eu conseguisse exercer um trabalho ético seguindo as determinações do jornalismo. Porque na graduação a gente aprende a formação teórica, consegue fazer a experiência prática também, mas a universidade ela leva a refletir sobre a sua atuação, lhe apresenta contextos em questão às leis, em relação aos códigos, de como você deve se portar, de quais são os critérios que você deve levar em consideração ao noticiar algo. Então, eu acredito que no meu caso, o fato de eu ter feito uma formação acadêmica, de ter tido um diploma, me permitiu com que eu chegasse no mercado realmente mais preparado e compreendendo o significado do jornalismo. É isso aí. Quem faz a próxima pergunta é Lucas Barbosa. Pedro, como você observa o papel das redes sociais nos trabalhos jornalísticos? E no seu cotidiano, ajuda ou atrapalha? Em quais aspectos? Ajuda porque nem sempre podemos estar no lugar em que as notícias estão acontecendo. Eu lembro durante os ataques, as pessoas compartilhavam a situação dela dentro do transporte público, as pessoas compartilhavam a situação que estava passando em determinada escola que a gente não tinha como cobrir naquele momento porque estávamos cobrindo um caminhão incendiado, por exemplo. Então, o que dificulta hoje são as fake news, as notícias falsas que são elaboradas e, às vezes, espalhadas pelas redes sociais. E é aí que entra o jornalismo, né? O jornalismo tem essa função de, opa, recebi isso. Isso aqui primeiro é verdadeiro? Sim. Isso aqui é de agora? Isso aconteceu nesse local? Porque, às vezes, aconteceu determinada coisa, quando você vai ver foi em 2013
e em Belém do Pará, por exemplo, não é algo nosso. Então, acho que as redes sociais hoje ajudam pelo fato de lhe apresentar muitos conteúdos, de criar uma aproximação com o público também, e aí temos que assumir uma responsabilidade, né? Enquanto jornalistas, recebemos isso, mas vamos apurar, vamos checar, até porque a gente tem um princípio importante que é a credibilidade, né? E a gente precisa zelar por isso, especialmente no cenário atual que vivemos. Antes da gente encerrar, tem a última pergunta, rapidinho, da Jamília Amorim. Pedro, qual conselho você daria para os estudantes de jornalismo que estão ingressando, né, na sua caminhada profissional, ou para aqueles que querem ingressar na área e sonham em ser repórter de TV? Seja você. Eu digo isso porque foi algo que eu ouvi quando eu fui contratado lá na InterTV. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, e eu acho, uma avaliação pessoal, que eu demorei meses para, de fato, ser eu. Porque eu imaginava que eu tinha que seguir um determinado padrão, me comportar de determinada forma para poder ter credibilidade, para poder criar aproximação com o público. E eu percebi no ar, porque como a gente tem um alcance grande, você consegue ter um feedback ali com as pessoas na rua, nas suas redes sociais. E eu consegui perceber que quanto mais natural, quanto mais espontâneo eu fui, mais relação fui criando com as pessoas e mais crescimento profissional acredito que eu fui tendo. Então, como canta Pitty, né? Seja você, mesmo que seja estranho, porque talvez seja algo que você imagine que seja estranho só para você. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na TVU, eu fui para a Fono, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para engrossar a voz, deixar as cordas vocais mais grossas. E aí, depois eu acabei parando e um dos feedbacks que eu recebo das pessoas é que diz que eu tenho uma voz muito agradável, que gosta de ouvir minha voz de manhã. Então era algo que eu achava que seria um ponto negativo para mim e hoje eu vejo que não. É algo positivo que para parte do público é algo agradável. Então eu acho que quanto mais for você, mais legal vai ser. Pedro ou Pedrinho, queria agradecer demais a sua participação no Checkmate. Foi muito bom recebê-lo aqui nessa casa, que é sua casa também, e dizer da felicidade que eu tenho de ter trabalhado com você aqui na TV Universitária, de ter feito parte da sua banca. Eu vejo com todo o orgulho do mundo você no mercado. Tenho certeza que você vai longe, porque você é você, como você disse, você tem autenticidade e você tem um brilho no olhar, uma empolgação, que é muito bonito de ver. Parabéns, siga assim, muito obrigado pela sua participação. Obrigadão, viu, Ranieri? Obrigado aos meninos também. Eu confesso que agora eu fiquei até um pouco emocionado, porque foi uma oportunidade de voltar assim na minha história, né? Eu acho que eu não tinha parado ainda para refletir um pouco. Estou no começo ainda, mas é bacana ver o que pude fazer. E uma dica aqui para vocês é que há pouco tempo eu estava aí, né? Então, se eu tiver oportunidade, se eu conseguir espaço, certamente vocês vão conseguir permanecer na torcida. Às vezes é difícil, às vezes é puxado, mas continue acreditando que vai dar tudo certo. Obrigadão, pessoal. Isso aí. A gente que agradece mais uma vez. Muito obrigado aos estudantes de comunicação social da UFRN que estiveram aqui comigo nessa entrevista. Obrigado a você que está aí do outro lado e que esteve com a gente em mais uma edição. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.